Olá, minha gente, sou Raíssa, estou chegando com mais um podcast do blog Só Futebol Não. Nessa noite de sexta-feira, agora a gente tem céu limpo aí em Natal, 26 graus, sensação térmica de 26 graus. Fim de semana chegando bem gostoso para todo mundo aproveitar. Hoje vou chegando com esse tema de volta para o futuro, mas não falaremos do ótimo filme que fez sucesso, estilo Arrasa Quarteirão, lá nos anos 80, com o Michael J. Fox, não, nada disso. Na verdade, esse tema me veio assim à cabeça, porque hoje à tarde eu estava ouvindo a Rádio Marinha no carro. Para quem ainda não testou, vale a pena, tem uma programação bem variada. É a 100.1 FM. Quando começou uma música também bem antiga lá, Selvagem, de Legião Urbana. E aí a música tocando, a rádio estava com uma programação bem anos 80 e eu me senti quase que de volta aos anos 80, quando a gente tinha o rock, o pop rock nacionais aqui bem alta, tão onipresentes aqui em todo canto de Natal, na verdade, não no Brasil de Natal, em todo lugar. Mas também não vou falar de música, não. O tema não é só esse, não é só música. Quando eu me refiro a esse De Volta para o Futuro, na verdade, eu estou muito impressionada, e aí essa programação da rádio me fez lembrar disso. Eu estou muito impressionada como a gente está vivendo agora um clima assim de anos 80. Quem viveu nos anos 80 vai entender o que eu estou falando. Quem não viveu, fique sabendo que você está vivendo aí uma espécie de revival agora, dessa década. Porque, como dizia lá Cazuza na sua música, eu vejo o futuro repetir o passado. Pronto. Vamos voltar então. Por que os anos 80 estão aqui agora nos anos 2017 já? Então, na década de 10 já do século 21, a gente está vivendo de volta os anos 80. Quando eu digo 80, 1980, claro. Bom, primeiro, eu nem preciso falar do fascínio eletrônico, né? Lá na década de 80, a gente vivia uma coisa de louco, assim, com videogame, era um mundo muito novo, de computadores, para quem tinha a possibilidade de ver, porque não era uma coisa muito restrita a empresas, etc. Até me lembro bem que, acho que quando eu fiz 10 anos, foi um presente que ganhei dos meus avós, um Atari. E fiquei encantada, já era encantada com o videogame de uma amiga, ia muito para casa dela para jogar. E então começou um certo vício ali. Não sem surpresa, eu descobri, acho que a semana passada, que o Atari voltou. Tá aí sendo vendido, eu vi lá no Midway Mall. Acho que foi se não foi na Saraiva, foi numa lojinha de eletrônicos, videogames que tem assim do lado. E eu recebi nessa semana, eu acho que foi um panfleto desse estilo brochura da Miranda, que tem o Atari para vender. É aquele Atari de antigamente, tá com um botão mais bonitinho, né? Uma coisinha assim um pouco mais fashion, mas é aquele mesmo estilo do Atari de antigamente. E ainda vem aí com, parece que 100 jogos na memória pra gente jogar. Voltar no tempo, aqueles jogos que eram totalmente bidimensionais. Não tinha quase nada de gráfico, né? Eu me lembro de um jogo de tênis que era uma bolinha só pra lá e pra cá. Me lembro até de um outro jogo de boxe que parecia umas aranhas lutando. Não dava pra botar o jogador em pé, né? Então é como se você visse o jogador de cima e via só os braços, assim. Então a pessoa ficava parecida com uma aranha, um caranguejo, alguma coisa. Um caranguejo acho que era mais apropriada aí a comparação. Então, a gente nem precisa dizer desse fascínio eletrônico de hoje, porque a gente vive esse fascínio de novo com esses jogos aí cada vez mais tipo realidade virtual, que você entra mesmo no jogo, conversa com outras pessoas que estão até do outro lado do mundo e você bate papo durante o jogo.
né, no computador, no videogame também. E esse fascínio horroroso pelos celulares, né? O povo virando aí zumbi com os smartphones, ninguém olha mais pra ninguém, ninguém conversa com ninguém, é só de olho no que tá lá no celular. Eu vejo isso muito aproximado realmente dos anos 80, aquela história do fone no ouvido, surgiu com o Walkman. E parece que a gente, claro que adaptado à realidade atual, a gente tá voltando a isso. Querem uma outra coisa? Esse tal do fidget spinner ou hand spinner, como vocês queiram chamar, que são essas três bolinhas interligadas que ficam girando aí na mão para acabar com a ansiedade. Gente, olha, quando surgiu essas ondas nos anos 80, todo mundo queria ter. Exemplo, ioiô. Surgiu uma época de um ioiô da Coca-Cola, que vinha Coca-Cola, Fanta, o Guaraná era Taí, não era Coate ainda. Todo mundo queria fazer a coleção dos ioiôs da Coca-Cola. E na propaganda aparecia um garoto chamado Kid Ioiô. Então todo mundo queria fazer os movimentos que o Kid Ioiô fazia. Eu me lembro bem que eu estava na escola doméstica, até um garoto lá que diziam que era o Kid Ioiô foi chamado para fazer lá as acrobacias, né, com ioiô para as alunas, e foi muito legal. Então, hoje tem também essa onda aí do fidget spinner, o povo querendo girar o negócio no nariz, no dedo, em todo canto. E outra onda dessa época lá dos anos 80, que me lembra esse fidget spinner, foi o pogobol. Já no fim dos anos 80, né, aquelas duas bolas que tinham uma espécie de plataforma no meio segurando, não eram bem duas bolas, né, é como se fosse uma união de duas bolas, e no meio ficava, então, parecia um disco voador, pensem aí no disco voador, era o pogobol, e a gente subia então nessa plataforma e saía pulando, uma coisa bem lesa, mas era muito legal, todo mundo queria ter um, né, ou você tinha um verde e roxo, ou tinha laranja com amarelo, o meu era laranja com amarelo. E era o dia inteiro pulando com essa desgraça. E a gente chegava a formar calo na parte interna do pé, onde encostava ali na borracha da bola. Sofria bastante com o pogobol. Eu imagino o sofrimento dos pais hoje com esses filhos, com esses fidget spinners, hand spinners. E, claro, não precisa ir muito longe com os celulares, né? Também o fascínio dos celulares. Mas vamos mais, vamos saber por que tá tanto anos 80 aqui. Chegou na música. Tá aí Despacito fazendo o mundo inteiro cantar espanhol, como era lá nos anos 80 com Menudos. Quem se lembra, lá no início dos anos 80, a gente tinha aquela banda de 6, 7, eu nem vou lembrar quantos, garotos mexicanos, que era, acho que é a mãe de todas as boy bands de todos os tempos, foram os Menudos. E era uma febre mundial. Eu me lembro que minha avó viajou, trouxe uma camiseta que tinha a foto dos Menudos. Eu quase nunca tirava essa camiseta, porque gostava muito. Para quem nunca ouviu falar na história de Menudos, é o grupo que lançou para o mundo Ricky Martin. Esse cantor aí tão famoso, porto-riquenho, Ricky Martin, então surgiu nessa banda. Então, naquela época, todo mundo cantava Não Se Reprima, né, com os Menudos, e agora tá aí o mundo inteiro, o mundo mesmo inteiro, não é só o Brasil, cantando em espanhol Despacito, mesmo que não saiba nada, mas tá lá, já sabe cantar pelo menos o refrão da música. Então, essa é mais uma das coisas que nos traz de volta para os anos 80, bem no estilo do filme De Volta para o Futuro, que também foi lançado lá nos anos 80. Querem mais? Vamos avançar para outro campo. Tatuagem. Tatuagem surgiu com força lá nos anos 80 mesmo, essa propagação. E hoje todo mundo quer fazer tatuagem. Não só uma, várias. Então essa onda mesmo de tatuagem, como vou mostrar para o mundo aqui uma figura legal, surgiu lá nos anos 80, pegou com força agora aqui nos anos 2000. Mais coisas de cultura, a gente tem roupas coloridas, né? Ninguém com medo de combinar rosa com amarelo e por aí vai. Roupas folgadas também, aquelas calças bem folgadas, as famosas baggy pants, né? As calças baggy voltaram. Hoje até com outro nome, para as mulheres chamam de calça boyfriend. Que mais? Os famosos tênis coloridos naquela época, quem lembrar aí, eram os famosos tênis Redley.
Ainda tinha uma moda que aqui ninguém seguiu, não. O pessoal não achou legal, não. Mas lá atrás, a moda era tirar o cadastro do tênis e pisar na parte de trás, transformar o tênis quase que num chinelo. Então, essa era a moda lá dos anos 80, desses tênis bem coloridos, estão de volta. Eu até ganhei de presente, acho que o ano passado, de uma amiga, um tênis a cara desse dos anos 80 lá, os Redley, só que ele é Coca-Cola. Mas eu não tive coragem de tirar o cadastro e pisar na parte de trás, como fazia antigamente, não. O que mais? Bom, aí vem a parte já ruim, essa história da inflação. Quem viveu os anos 80 deve se lembrar que você recebia dinheiro, aí tinha que correr pro supermercado e comprar logo tudo que dava com aquele dinheiro, porque no outro turno, né, se você recebeu o dinheiro de manhã, à tarde os preços já seriam remarcados à noite e aí embora. A gente voltou a viver isso um pouco, principalmente no ano passado, 2015. 2014, finzinho, 2015, 2016. Tem que se dizer a verdade, muito graças ao governo Dilma. As coisas estão agora se equilibrando um pouco nessa parte de inflação, porque a crise também é tão grande que a inflação não tem mais nem como subir. Mas então a gente viveu esse clima de novo de inflação alta, de receber dinheiro e correr logo para o supermercado, fazer compra do mês, coisa que as pessoas não faziam mais. As pessoas costumavam ir ao supermercado semanalmente, e tinha gente até que ia todo dia, mas lá nos anos 80 não, as pessoas faziam realmente compras para o mês, porque o dinheiro que você recebia de manhã à tarde já não era mais aquele valor. Então a gente voltou a ter essa sensação disso, especialmente no ano passado, quando as pessoas corriam para comprar logo, com medo da inflação que estava voltando com força. Criou até um hábito aqui das pessoas comprarem atacado, comprar uma quantia maior para conseguir um preço melhor. Mas isso realmente nos lembrou os anos 80. Agora querem outra coisa que vai lembrar e que é bem chatinho? A gente está vivendo de novo o comando do Brasil vindo de um vice que é do PMDB e que é altamente impopular. Lá no fim já dos anos 80, a gente teve que aguentar José Sarney como presidente da República num arranjo, porque Tancredo Neves morreu e não pôde assumir. As pessoas morriam de medo que a ditadura voltasse, não permitissem aquela abertura. Apesar de que a votação foi indireta, Tancredo não foi eleito pela população, e sim pelos deputados, os congressistas. E então, com a morte dele antes da posse, as pessoas tinham medo que o regime militar desistisse da abertura que estava promovendo, eles estavam se retirando do poder e quisessem voltar. Então, foi um aperreio para permitir a posse de José Sarney, e ele terminou sendo presidente do Brasil sem ter recebido voto. Muito impopular, aí eu estou falando da população mesmo, a inflação galopante. E aí me faz medo, porque a gente pode viver de volta nos anos 80 uma disputa como a gente teve em 89, estilo Collor-Lula, aquela coisa bem esquerda, bem direita. E é o que a gente está prevendo com essas pesquisas mostrando aí na frente Lula e Bolsonaro. Vamos viver de novo a situação de escolher o menos pior, me parece, para um governo. Lembrando que Collor não chegou nem a completar o mandato, né? Foi o primeiro presidente dessa nova fase aí de democracia no Brasil a ser posto para fora no impeachment. O brasileiro que não tem muita paciência, não. O cara prometeu, não cumpriu, vamos botar o impeachment, vamos botar o cara para fora. Quem tem se segurado aí é o Michel Temer. Vamos ver se ele vai aguentar realmente até o fim do governo. Mas a batata dele tá assando lá no STF. Quando ele terminar o governo, esses processos todos vão seguir contra ele. Mas faz medo. Esse talvez seja o revival dos anos 80 mais perigoso. Essa disputa, esse clima de disputa direita e esquerda que a gente vai ter. Parece ter hoje, né? Nesse ano e teremos em 2018. Outra, também bem perigosa, e certamente quem está acompanhando aí as notícias, se viveu anos 80 tá lembrando disso. A gente está praticamente vivendo aquele clima de Guerra Fria de novo, Estados Unidos e Rússia. Começou, na verdade,
para quem acompanha realmente política mundial, não é um assunto tão fácil, não é do agrado de muita gente. Mas para quem acompanha, isso já vem lá desde o governo de Barack Obama. Eu me lembro de ter lido até um artigo de Mikhail Gorbachev, que foi o último a abrir realmente a União Soviética para a democracia, o último dos governantes de lá. E ele escreveu um artigo dizendo que novamente os Estados Unidos estavam jogando o leste europeu nesse clima de Guerra Fria. E eu achei até engraçado porque aquilo não passava nem na minha cabeça na hora. Mas você vê um líder como foi Mikhail Gorbachev dizendo uma coisa dessa, você já abre assim as antenas, né? Abre as orelhas, os olhos para prestar atenção nisso. E de fato, olha só o que a gente tem aí, né? A Rússia se envolveu na eleição americana a ponto de expor assuntos privados de e-mail para lá, e-mail para cá. Chegou a se reunir com o filho do presidente eleito Donald Trump e de fato influenciou a eleição americana. E tá esse clima aí de expulsa gente para lá, expulsa gente para cá. Para completar, a gente ainda tem que viver agora um embate de mísseis nucleares, que era o grande medo da Guerra Fria, que se tinha mísseis de um lado e de outro, né, prontos ali, tanto aqui, diziam que aqui em Cuba tinha mísseis prontos para disparar contra os Estados Unidos e etc. E agora é míssil nuclear mesmo. E a gente vive então essa disputa louca de clima de Guerra Fria, mas com dois doidos no comando. Nem tanto o Vladimir Putin, ele não tem entrado muito nessa disputa, pelo menos aparentemente. Mas Donald Trump e o doido lá da Coreia, né, o Kim Jong-un, estão prontinhos para botar em prática quem vai lançar o primeiro míssil, quem vai destruir o outro. E a gente aqui no meio acompanhando, provavelmente vai sobrar para todo mundo rezando que essas loucuras dele sejam só naquele estilo, me segura senão eu bato, né? Que tem gente que adora puxar uma confusão, mas nunca parte pra cima, né? Sempre fica ali pronto para os outros segurarem, para não começar mesmo a confusão. Mas esse talvez seja o pior aspecto desse De Volta para o Futuro, então, da gente viver nos anos 2010, na década de 10 do século 21, esse clima da década de 80 do século 20. Mas, vamos lá, estamos vivendo aí uma guinada à direita no mundo, o mundo está ficando mais conservador, não só conservador, até reacionário em alguns pontos, a gente percebe isso na política, percebe no dia a dia, faz medo isso, né? Esses movimentos, alguns até movimentos fascistas surgindo, muito preconceito para lá e para cá. Uma coisa bem estilo anos 80 mesmo. Segundo Hegel, né, que é um pensador que a gente estuda em filosofia, especialmente no direito, isso é a dialética hegeliana. Sempre tem uma tese, surge uma antítese, desse embate aí surge uma nova síntese e assim a história vai evoluindo, o mundo vai evoluindo. Então estava muito à esquerda, agora está guinando de novo à direita, mais para frente deve voltar, talvez até um pouco mais para o centro, aí depois vai inclinar de novo e assim nós vamos seguindo. Mas faz medo quando a gente vê uns discursos bem preconceituosos, conseguindo aplausos, né, conseguindo admiradores, faz bastante medo nessa onda, então, muito ultraconservadora no mundo. O que mais? Nos anos 80, a programação da Globo era absolutamente dominante, né? Eu me lembro até de ter lido aquele... agora eu vou lembrar o título. É como se fosse a biografia do Jornal Nacional. E me lembro de uma passagem que Boni dizia que ele dava 40 pontos de audiência só com chuvisco na tela. Quer dizer, quando o canal saía do ar, as pessoas continuavam na Globo e a audiência então caía para 40 pontos. A Globo não vive mais esses números. 40 pontos realmente são um sonho para ela, acho que só em final de Copa do Mundo, sei lá. Então não vivemos mais tanto esse domínio da programação da Globo. Mas séries e filmes que estão em série, em trilogia, continuam em alta, como era lá nos anos 80, e agora hipnotizam mesmo o povo aí, por exemplo, na Netflix.
Até essas comédias pastelão, que eram muito a cara dos anos 80, como Gatinhas e Gatões, Férias do Barulho, Curtindo a Vida Doidado. Isso tá de volta. Agora no cinema tá passando aí o Diário de um Banana. Tem até um subtítulo, eu não vou lembrar agora qual é. Eu vi o trailer só, tava no cinema assistindo Dunkirk, muito bom filme. Quem não assistiu, vai assistir. E passou o trailer, então eu fiquei impressionada como é aquele estilo, por exemplo, de Férias do Barulho. Uma família viajando e tudo de louco que vai acontecendo. Então me senti muito anos 80 realmente vendo esse trailer desse filme. E me lembrou que realmente a gente está vivendo esse revival da década. O que mais? Lá atrás, como agora, a gente luta contra o Aedes aegypti. Eu me lembro que a primeira vez que eu ouvi falar desse danadinho, eu acho que eu fazia a segunda série lá na escola doméstica. Continuamos a luta contra esse danado desse mosquito. É até uma vergonha. Até agora não conseguimos superá-lo. E o que é pior, essa semana aí pesquisadores de Recife acabaram descobrindo que... saiu lá na pesquisa bem bonitinha pernilongo. Mas pernilongo, minha gente, é lá para a banda do Sudeste. Aqui é muriçoca mesmo. Tem nada de pernilongo. Né? Então, as muriçocas podem ser vetores de transmissão do Zika vírus, né? Nada pode ser tão ruim que não possa piorar, né? É mais ou menos isso. Então, lá como cá, a gente lutava contra o Aedes aegypti e agora nós estamos lutando até contra as muriçocas. Vai ser complicado isso. O que mais? Que eu tenho aqui, né? Tem hora que eu escrevo que nem eu sei o que eu escrevi. Ah, tá! Testes de personalidade. Gente, isso era uma onda nos anos 80. A gente comprava aquelas revistas Capricho, Carícia, que mais? Capricho acho que ainda existe por aí. Amiga, Contigo, todas essas que o pessoal diz que é mais a linha feminina. E qual era o tchan do negócio? Era correr para as páginas lá dentro onde tinha um teste de personalidade, né? Será que você sabe ser amiga de verdade? Ou você, seu amor lhe ama de verdade? Alguma coisa nesse gênero aí. Você tem capacidade de ser sua própria chefe? Por aí vai. Vê só, passa esses anos todos, né? 30 anos aí nos separando da década de 80 e a gente vive esse mesmo fascínio por esses testes de personalidade, só que agora no Facebook é direto, né? A gente vê direto o pessoal clicando lá no Facebook para descobrir quem foi você na vida passada, qual a sua melhor característica, o que os seus amigos admiram em você, qual é a cor que lhe representa. Bom, do teste que você imaginar de personalidade, tá lá no Facebook. Agora com uma diferença, porque lá nos anos 80 a gente tinha que ir respondendo, né? Por exemplo, dava uma situação e você marcava lá A, B ou C, ou então falso ou verdadeiro. E no fim você contava os pontos para saber a sua resposta. Mas a gente já tá numa década tão avançada que é só entrar lá com os dados da gente do Facebook, o programa lá, o logaritmo, faz todo o seu cálculo e já dá o resultado. A gente não tem que responder mais nada. O ruim disso é que a gente está mais exposto agora a vírus, podemos passar muitos dados comerciais com essas clicadas, esses testes de personalidade, mas quem se importa? O povo quer mesmo saber qual é o resultado do teste. Então, igualzinho os anos 80, esse fascínio continua e os testes de personalidade que eram nas revistas agora estão no Facebook proliferando aí à vontade. O que mais? Lá nos anos 80 também surgiu com força a tal da ginástica aeróbica. Era muito legal fazer ginástica, as roupas eram um show de bola, todo mundo de colã, o famoso colã. Estilo maior mesmo, não tinha essa roupa muito compostazinha que se tem hoje não, se bem que composta é até um exagero, mas nos anos 80 realmente o povo ia de maior fazer ginástica, no máximo uma meia cobrindo ali as pernas, era uma coisa bem fashion e a gente continua vivendo essa onda realmente da ginástica, da geração saúde, só mudou. Saiu um pouco da academia, saiu um pouco de musculação, saiu um pouco de ginástica aeróbica mesmo. Passou a ser corrida e até a corrida já está dando uma quedinha agora, apesar de que muita gente ainda pratica e gosta.
Eu gosto bastante. Mas agora a moda é o CrossFit, ou esses treinos chamados de HIIT, que são de alta intensidade, intervalado, que é uma coisa bem, ou funcional, tem vários nomes, né? E várias modalidades. Então, tudo é uma moda. Agora a moda saúde é essa, um pouquinho adaptada lá dos anos 80. Então, olha, eu só posso concluir uma coisa com tudo isso. Definitivamente a história se repete, sempre se repete. Eu me lembro que nos livros de história, quando eu ia aprender, lá no início, que ninguém nunca lê aquele capítulo de introdução, mas eu lia, os historiadores sempre queriam explicar que a história não é uma linha reta, né? Não acontece. A gente imagina que vai acontecendo um fato atrás do outro. E eles queriam explicar, não, que a melhor linha para representar os acontecimentos da história é uma espiral, porque vai, volta, desce, sobe e assim vai. Então a espiral seria o melhor exemplo, segundo os historiadores, para a história. Hoje eu entendo bem isso. E olha, eu digo sempre, essa história de moda principalmente, você tem alguma coisa que saiu de moda, se dá em você, guarde. Porque daqui a uns 10 anos vai voltar. E se você ainda tiver, vai ser o máximo você ter aquela peça de roupa para quem se incomoda com moda, realmente. Por exemplo, essa moda dos tênis, eu não tinha como guardar porque na época dos anos 80 meu pé era outro. Eu ainda era criança, né? Tava chegando ali perto da adolescência. Então eu tava em fase de crescimento. Mas eu amo esses tênis coloridos. Para mim são o calçado favorito do mundo. São esses tênis coloridos, então estou muito feliz que voltaram. Vou fazer o máximo para eles durarem, porque se eles desaparecerem eu pretendo guardar até a próxima moda. Mas essa é a ideia, né? Marx também já dizia, Karl Marx dizia, que a história sempre se repete, embora a primeira vez acontecesse como fato mesmo. Na segunda seria uma repetição tipo farsa. Mais ou menos isso em algumas coisas, a gente tem que concordar. Mas é só olhar ao seu redor que você vai ver que os anos 80 estão de volta com força. Mas terminando então esse assunto aí de anos 80, eu queria só falar de uma coisa que me chamou a atenção nessa semana. Aliás, chamou a atenção do Brasil inteiro em março, que foi a história desse menino do Acre que tinha desaparecido, Bruno Borges, uma história totalmente louca. O cara se sentia reencarnação de não sei quem, de um filósofo, Giordano Bruno. E, bom, escreveu lá umas coisas na parede, não sei o que, e um belo dia desapareceu. Pagou 10 mil reais numa estátua pra colocar lá no meio do quarto dele, desapareceu. É uma história bem louca, eu digo, esse cara é totalmente maluco. Mas nessa semana, a Polícia Civil do Acre desvendou o mistério. Alcino Souza Júnior, que é delegado, né, falou nessa semana aí, o rapaz reapareceu, voltou pra casa. Lá no quarto dele ele tinha 14 livros criptografados, né? O pessoal estava tentando quebrar o código para entender o que tinha escrito. Virou aquela campanha na internet da família para saber o que tinha acontecido com ele. Teve aí gente até quase que indiciado por estelionato, essas coisas aí, porque a polícia encontrou um contrato que tinha firma reconhecida, não sei o quê. Mas, ó, tudo não passou de marketing. Era isso que o Bruno Borges queria. Ele tinha um contrato, tinha assinado um contrato. No dia do desaparecimento dele, a firma foi reconhecida. Ele assinou um contrato com a editora e tem 14 livros escritos. O primeiro já foi lançado, se chama TAC, T-A-C, Teoria da Absorção do Conhecimento, Arte e Vida. Tem 191 páginas. O G1 até publicou que ele faz força para explicar nessas 191 páginas essa teoria dele. Deve ter quem goste. Mas a estratégia de marketing funcionou tanto que o livro está no ranking das obras mais vendidas do país, naquele setor de não ficção, segundo o site Publish News, que sonda as vendas em algumas livrarias e ele soma essas vendas. Então ele está lá entre os mais vendidos. A estratégia foi bem sucedida. Quem acreditou, então, no desaparecimento de Bruno Borges caiu feito um patinho. Todos nós servimos de bucha de canhão. E ele conseguiu, então, vender o seu livro muito bem, Teoria da Absorção do Conhecimento. E já engatou
com a editora a publicação do segundo livro. Já tá aí, ó, são 14, né? Uma sequência danada de livros. O primeiro já tá fazendo sucesso, ele já engatou a venda do segundo. E vamos ver, acho que essa história ainda vai se desenrolar um pouco mais pra frente, porque a polícia ainda quer ouvi-lo para ter certeza de que não foi nada de homicídio, nem sequestro, mas o delegado já disse que realmente foi tudo marketing e caímos então, feito um patinho na história desse menino do Acre. Só para deixar claro isso, né? Então fiz esse parênteses aí no nosso tema. Deixa eu dar uma dica aqui de programação, fim de semana aí do Dia dos Pais. O Shopping Cidade Jardim está fazendo nesse fim de semana o Espaço do Paizão, das 16 às 20 horas. Estou vendo aqui no fim de semana da Tribuna do Norte que vai haver um território onde todos os serviços são para os pais. Corte de cabelo, barbaterapia com a equipe da Compadre Barbershop. E pessoal que participar dessa barbaterapia deve ter um valor, né? Você tem direito a um chopp gelado. Olha que coisa chique lá para os pais. Além disso, em parceria com o Rei da Sinuca, jogos de sinuca e totó complementam a interatividade do espaço, que contará ainda com o som do músico Chico Beethoven e a degustação da adega São Cristóvão. Chiquérrimo, né? Isso é o Cidade Jardim. Então, até domingo nessa programação. No sábado, ainda vai ter mais. O Museu dos Games vai dar a oportunidade lá dos pais jogarem o quê? Olha aí, estamos falando dos anos 80, Atari. Então, além de outros games antigos. Quem quer conhecer, então, o que era o Atari e a febre que causou na minha geração, vá ao Shopping Cidade Jardim nesse sábado que vai descobrir. Até aqui a tribuna diz que é nostalgia nerd pura. No domingo, então, além dessa programação que já continua, ainda tem lá os restaurantes e parece que quem for almoçar no Real Botequim, no Bela Natal, no Pittsburgh, não vai pagar estacionamento, né? Esses locais vão pagar estacionamento. Então, uma dica boa de programação. Mas, ó, no domingo, minha gente, pais americanos só querem saber de uma coisa. Jogo do América, o jogo do acesso, às 16 horas, lá na Arena das Dunas. Os ingressos estão com preços reduzidos até hoje. Então, tem que correr lá para as lojas do Sport Master nos shoppings. Midway Mall, Natal Shopping, North Shopping. Acho que até às 20, se eu não me engano, é a venda de ingressos. Apesar das lojas abrirem até às 10. Pittsburgh parece que já encerrou por hoje, não tenho certeza. E no site você compra, tem um preço reduzido, mas tem um acréscimo de 10%. A partir de amanhã os ingressos vão para o preço normal. Setor Sul 50 e 25, 50 inteira, 25 a meia. Setor Leste 60 e 30, Setor Prêmio 80 e 40. Não dá para ficar de fora. É o jogo do acesso, é o jogo estilo virada lá. Quem se lembra aí, todo mundo se lembra, é claro, Fluminense. O América perdeu a primeira partida por 3-0 e agora precisa vencer por 4-0. Se devolver os 3-0, vai para os pênaltis. Então precisa fazer 4-0 para passar. E então a luta do domingo, aí os pais americanos querem esse presente, né? O América de volta à Série C para daí galgar outros acessos, se Deus quiser. Então fica a dica para o domingo e quem quiser acompanhar uma virada dessa histórica dentro da Arena das Dunas, o primeiro acesso da Arena das Dunas, é bom marcar aí e participar dessa programação que lá começa a partir das 2 horas, já tem banda tocando, vai ter axé para todo mundo, tem degustação, tem um espaço lounge, o América faz toda uma programação antes dos jogos, clima bem legal com espaço kids e tudo. Então, é jogo para chegar cedo, garantir o seu lugar, levar seu grito, participar dessa festa. Se Deus quiser, participar desse acesso, que vai ser o primeiro acesso da Arena das Dunas. Hoje à noite ainda tem o Globo jogando, também disputando o acesso. O Globo precisa vencer de 2-0 lá em Ceará Mirim, a partir das 9 da noite. Então, a torcida aqui do Rio Grande do Norte está oriçada nesse fim de semana. Tem jogo do Globo hoje, tem jogo do ABC, que está aí lutando contra o rebaixamento na Série B. Mas você lutar contra o rebaixamento e escapar é ser campeão da C todo ano, né? Então, a ABC entra na sua luta amanhã e o América na luta maior, talvez, de todas, porque tem que vencer de 4-0 no domingo, às 4 da tarde. Então, minha gente, é isso. Renovo o convite para
7 da noite na próxima sexta, ó. Voltou o podcast pro horário certo. E no domingo, nesse domingo, 10 da manhã, então, falando sobre tudo do futebol daqui, toda essa expectativa desse jogão do América. Deixo, então, um bom fim de semana para todo mundo e até lá.